fala é a Prica. Se você tá chegando aqui no meu canal, seja bem-vindo. Confesso pra vocês que eu estou um pouco sumidinha de gravar conteúdos pra cá, mas eu estou mais frequente lá no meu Instagram. Então, ó, já segue aqui. Mas eu quero tá tendo mais frequência em trazer essas aulas como essa aqui que eu gravei pra vocês. Olha que aula linda, cheia de detalhes, uma rosa bem realista. Eu ganhei esse pano da minha aluna e quando eu vi esse barrado, eu falei, nossa, vai ficar lindo se eu pintar uma rosa. E aí, quando eu comecei a riscar, eu falei, mas eu acho que eu vou gravar pro pessoal do YouTube. Então, ó, tá passo a passo. Não esquece, então, de deixar seu like aí, comenta aí se você gostou até o fim. Se você assistiu até o final, deixa lá seu comentário. E não esquece, deixem também sugestões para os próximos vídeos e bora pra aula. Nós vamos começar a nossa pintura com ela já pronta aqui. O que eu fiz? Eu transferi o meu risco, tá? O risco, ele vai estar lá no meu Instagram, tá? Pra quem quiser ir, vou deixar o link aí abaixo, tá? E aí, ele vai estar disponível tanto no canal da bio do meu Instagram, no feed, pra print, e lá no nosso grupo VIP, que é do WhatsApp, tá? Seguinte, como que eu transferi? Eu usei carbono, tá? Carbono é esse material aqui que é usado muito pra costura, né? O pessoal transfere aquelas moldes pro tecido, né? Pra fazer peças de roupa, tá? Então, esse que eu uso é um carbono de costura, tá? Tem diversas cores e eu usei o preto pra tá transferindo. Então, aqui a gente já começa pétala por pétala, tá? É dessa forma que eu gosto de fazer, tá? A gente vai trabalhar com o diluente, ele tem esse pote grandão, né? Acho que esse aqui é o de 120 ml, tá? E tem também a bisnaguinha, tá? Vamos usar tintas de tecido, né? Que são da Acrylex, tá? E o diluente, tá bom? Agora a gente vai usar esses pincéis que eu vou mostrar aqui também, ó. São os pincéis da Castelo. Essas são as primeiras referências que eu estarei usando, que é a linha C523, tá? Que é o pincel que a gente chama chato, tá? Por causa do formato aqui dele. E a C522, tá? Aqui eu tenho a numeração 8, a 10, né? Aqui também é 8. E essa aqui, se eu não me engano, é 6, tá bom? Como que a gente começa? A gente vai começar aqui, eu vou passar o meu diluente aqui pra minha tinta deslizar com mais facilidade. Eu posso também misturar a minha tinta aqui no meu pratinho, aqui, né, na minha paleta. Eu posso estar colocando as duas e misturando. Mas aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou espalhar o meu diluente aqui primeiro na pétala. E por que que eu tô fazendo isso? Porque nesse caso aqui eu tô pintando um paninho que eu ganhei de uma aluna. E ele é um paninho um pouquinho mais áspero, tá? Então ele é um pouquinho mais chato de pintar. O diluente, ele vai me ajudar a deixar a tinta mais fácil de deslizar e não ficar marcado as pinceladas, né? Porque ele vai ser um tecidinho um pouquinho mais trabalhoso. Mas com o diluente dessa forma, eu consigo estar trabalhando de uma forma que vai ficar bem bacana a minha pintura, né? Porque o tecido influencia bastante aí no resultado, tá? Vamos lá? Coisa que eu vou fazer, pegar a minha tinta branca e eu vou passar aqui nessa área aqui, ó. E agora, eu vou virar meu pincel de lado aqui, ó, e vou puxar esse branco aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, como vocês podem ver, ó. E eu vou fazer sempre olhando a minha referência. Eu tenho uma foto de uma rosa dessa, tá? Do meu lado aqui. E eu estou observando a posição dessa abertura que eu tô fazendo, né? Dessas puxadinhas aqui que eu tô fazendo, que é ela que vai dar o formato da abertura da pétala, tá? Como que ela tá aqui. Então, é muito importante a gente prestar atenção nessa parte, porque senão a nossa pétala fica aquela pétala sem volume, né? Sem essa forma, né, dela, ó. Então, eu fiz aqui a minha parte branca. Agora, eu lavo meu pincel e vou trabalhar com o púrpura, tá? Que é essa cor que eu tô no meu barrado aqui, ó, pra combinar, ó. Que o meu paninho, ele já veio com um barrado que eu ganhei, tá? Foi uma aluna minha que fez pra mim. Então, ó, vou pegar o púrpura, eu vou pôr aqui no meu godê, vou trabalhar com a minha tinta de um lado aqui dele. E, ó, depois que eu passo aqui, ó, eu vou puxar essa minha tinta, tá? Vou dar um zoom pra vocês poderem ver mais de perto. Essa cor que eu tô fazendo, pra quem quiser trocar e fazer outra cor, pode fazer. Eu mesma também tô trocando a cor. Ela não é a cor original. Eu escolhi essa cor pra combinar com o barrado do meu pano, né? Que eu ganhei. Ó, tá vendo como eu vou fazendo a textura aqui, dando a forma da pétala.
aqui nesse cantinho, ela já puxa pra cá, ó. Então, eu tenho que tomar cuidado aqui na viradinha. Ó, como que vai ficando, tá? Aí, eu posso puxar aqui de frente um pouquinho, ó. Bem de leve. Porque eu posso puxar só como se eu fosse espalhar um pouquinho essa tinta que eu já coloquei. Eu não posso puxar reto com tinta. Você tá vendo que eu só tô sem nada, tá? Aí ele só mescla o que eu já fiz, tá? Se você fizer isso reto aqui, vai estragar tudo. Ó, perceba que quando eu passo a tinta, eu passo ela de lado. Pra fazer essas puxadinhas que tem na minha foto, essa textura da pétala, tá? Ela tem esses traçados nas pétalas. Vou tirar tinha uma bolinha na minha tinta aqui. Ó, agora eu não tenho mais nada de tinta no pincel. Vou lavar. E eu vou fazer essas puxadinhas que eu falei, ó. Bem de levinho. Tá? Tô vendo uma falha aqui que eu deixei na beiradinha aqui embaixo, ó. Já conserto. Pincel de lado. Tá? Aqui desse lado também eu posso dar uma escurecidinha, tá? Ó, e aqui eu tenho a primeira pétala. A gente não terminou ela ainda, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Aqui, nessa parte aqui, é um pouco esverdeado. E aí, eu sempre coloco a minha tinta na foto pra eu poder comparar. Tá vendo que a minha cor é diferente que eu tô fazendo, tá? Porque eu quero combinar com o meu barrado. Ó, aqui eu consigo ver que é um pouco desse verde, mas tem o sépia junto, tá? Então, é aqui que eu faço as comparações da cor que eu vou usar. Então, aqui o mais próximo que eu chego é com o meu verde pistache. Vou pegar ele. Vou aqui, ó, sombrear nessa área, que é mais afundadinha, né? Que tem uma cavinha aqui. Ó, eu posso puxar bem pouquinho aqui pra fora, de leve, tá? Muito suave. Vou trocar o meu pincel. Meu pincel aqui, ele tem que ser macio, porque senão eu acabo tirando a tinta. Por isso que eu tô usando a 523, tá? Mas pra preencher a primeira pétala, eu podia estar usando também o 522. Só nessa parte agora, que eu não indico usar um pincel mais firme, porque senão você acaba tirando. A gente tá com algumas camadas de tinta. Então, você vai acabar arrastando a tinta que você colocou agora, que no caso é o nosso verde, tá? Então, tem que tomar cuidado com a escolha do pincel também, né? Ó, peguei a cor sépia, tá? Porque essa cor aqui é um marrom escuro. A gente vem aqui, ó, e eu vou escurecer esse cantinho aqui, ó, tá? A gente vem aqui, ó, e escurece essa parte, ó. Lembrando que eu não tô tampando onde eu fiz as puxadinhas do verde, ó. Tô fazendo só ali onde tem a marcação que eu fiz um risco. E é importante eu disfarçar ele também, pra ele não ficar aparecendo esse risco, né? Ó, então, ó, venho e aí escureço essa parte aqui, tá? Vou fazer uma sombrinha aqui também, ó, desse lado de cá. Aqui. E a gente tem a nossa primeira pétala. Para a nossa próxima pétala, já foi passado diluente aqui para não ficar muito longo. A gente já vem com branco e essa daqui, ela é mais clarinha, porque ela tá mais aberta, tá? Aqui ela tá mais aberta. Esse tipo de rosa, ela tem algumas tonalidades conforme o jeito que vai abrindo a pétala, tá? Então, algumas são mais claras, outras tem mais vermelho, né? Então, ela tem esse diferencial. A gente começa lá do cantinho, como a gente fez com a outra, ó. A importância de eu me preocupar com a pincelada também. Porque aqui, ó, essa pétala é mais aberta assim. E a gente faz, eu pelo menos gosto de fazer, a pincelada pro lado que tá a posição da pétala, tá? Porque eu acho que a pincelada também aparece. Então, eu gosto de fazer pra dar o volume, tá? Então, ela é mais clara, então o branco dela vem até mais próximo aqui da ponta. Eu espalho bem a minha tinta pra não ficar com buraquinhos, tá? É importante a gente prestar atenção também. E uma coisa que é importante prestar atenção é no potinho da tinta, pra vocês não se confundirem com a tinta que vocês estão usando. Porque já aconteceu de aluno comprar tinta que é pra madeira, tá? Então, é importante vocês prestar atenção se a tinta tá escrito, ó, tinta para tecido, tá? Ó, tinta acrylex para tecido. Então, é importante porque tem a tinta PVA, né? Ela é pra madeira, tem a Shake Paint pra couro, né? Então, prestar atenção na hora que vocês forem comprar. Ó, aqui eu tô fazendo esse cantinho. Certo? Prestando atenção aqui, até onde eu devo ir
pra que ela não fique tão vermelhona igual a outra. Essa aqui é mais clara que essa. Então, meu branco, ele vai mais perto da ponta. Ó, tá? Aqui a gente tem diferença, tá bom? Vou lavar o pincel e eu vou pegar agora o púrpura, no lado do pincel novamente, sempre do ladinho do pincel. E, ó, aquela puxadinha de leve, pra gente mesclar até onde tá o branco, tá? Como tá calor, se necessário, você dá uma molhadinha seu pincel no diluente. Aqui tá secando muito rápido também, porque eu tô com o ventilador ligado em cima da mesa. Esse ventiladorzinho menor. E aí acaba que ele vai secando a minha tinta também. Peguei a tinta do lado errado do pincel. Ó, vou prestando atenção nas minhas puxadinhas aqui, ó, pra dar a forma da pétala. Ó, sempre prestando atenção na forma que tá a minha pétala, pra que lado ela tá abrindo. Eu vou pegar um pouco de branco pra misturar junto, porque aqui ainda é mais clarinha mesmo, então eu vou misturando o branco com a tinta no meu pincel. Não vou pegar ela pura. Aí eu molho, onde eu quero que fique mais claro, eu molho meu pincel no branco e um pouquinho aqui no púrpura, ó. Pra ela ficar mais clarinha, tá? Essa parte aqui eu tenho uma claridade aqui bem... E depois eu venho de novo com o púrpura. Sempre aquelas puxadinhas pra dentro aqui, né? Prestando atenção na forma que tá minha pétala. É importante prestar atenção nesse detalhe pra não ficar chapado ou volume errado, né? Ó, então essa daqui, ela é bem mais clara, tá? Do que a outra. Aí, agora, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho da cor aqui que ela tá, né? Eu vou dar algumas puxadinhas aqui pra dentro, porque ela tem as puxadinhas, só que ela não é escurona igual essa. As puxadinhas são mais discretas aqui, ó. Ó, é mais discreto. Vou lá pegar o meu verde. Ó, o verde pistache. Aí eu pego um pouquinho do meu sépia. E eu escureço um pouquinho essa parte aqui do cantinho. Ó, tá? E aí a gente tem mais uma pétala pronta. Para mais uma pétala, mesma coisa que essa. Essa do lado de cá é igual a essa daqui, tá? Muda pequenos detalhes, que aqui tem uma ponta aqui, outra ponta aqui, mas ela é muito parecida. A gente começa com mais branco mesmo, né? Lá do cantinho. E é muito parecida, tá? Então a gente vem puxando aqui, a gente vai chegar bem próximo da ponta, igual do outro lado, tá? Ó, a gente pode chegar até aqui a marcação daquela pontinha mesmo, que é mais clara. Aqui a gente tem cantinho também. A gente chega mais próximo aqui da beirada com o branco. Fazendo o formato da pétala, prestando atenção, né, na nossa foto referência sempre. Tem um pouco de barulho de caminhão, pessoal, pra quem não me acompanha no Instagram, eu moro bem no meio da roça. Nessa época aqui, final de ano, tem muito movimento de caminhão aqui, por conta dos pedidos de verduras serem maior, né? Então, o volume de veículo que entra aqui também é maior. Então, a gente tem alguns barulhos aí indesejáveis, então, peço perdão. Mas não tem como evitar, né? Ó. Feito essa parte, a gente volta lá pro púrpura. O meu púrpura que está no meu godê, ele tá muito seco já. Então, vou pegar mais um pouquinho. Por isso que é bom pegando sempre aos poucos, porque senão desperdiça muita tinta, né? Ó, vou vir aqui. Esse pedacinho aqui, como ele é mais claro, lembra que eu falei que a gente pega um pouco de branco e trabalha os dois juntos aqui?
porque senão fica muito forte, né? Um pedacinho aqui é mais clarinho, ó. Sempre aquelas puxadinhas, que é importante. No sentido da pétala, tá? Agora eu vou só com o púrpura. Aquelas puxadinhas aqui. Pego mais um pouquinho de tinta. Nessa parte aqui que eu pus o branco, é como se fosse uma dobrinha que a pétala fez. Então, por isso que eu coloquei o branco ali, pra ele ficar essa divisão. Do lado de lá, eu continuo, ó. Aí, pego meu branco aqui, só dou uma ajustadinha, ó, tá? Sempre prestando atenção naquele detalhe que eu falei, né? Da forma que eu tenho que puxar a tinta, né? Pra dar o formato da pétala. É importante, porque senão fica estranho a sua pétala. Ó, tô fazendo aquelas puxadinhas pra dentro. Mais um pouquinho de tinta. Quando eu pego tinta, eu lavo meu pincel, tá? Porque eu posso ficar manchar muito, porque o pincel vai estar carregado. Aí eu lavo e pego tinta só na pontinha de novo, pra poder trabalhar só de um lado. Senão ele fica muito grosso de tinta. Não fica legal, não. Ainda mais que eu tô com um pincel maiorzão, aí é mais tinta só de um lado pra ficar mais fácil pra trabalhar. Agora, as puxadinhas, ó. Tá vendo ali? Eu tinha puxado pro lado errado, ele já tava ficando estranho o formato ali na ponta. De levinho, sem tinta, agora é resto, ó. Eu dou aquelas puxadinhas aqui pra dar a forma na minha pétala. Olha como ela ficou com um volume bem legal, né? Agora, o que que eu faço? Vou só arrumar um pouquinho aqui as beiradas dela. Eu não gosto que apareça carbono. Vou pegar novamente o meu verde, que acho que ele já secou, né? Então, vou pegar outro. E fazer aqui pra mim no cantinho. Aqui já não tem muito verde, mas a gente tem que fazer, porque ele tem essa tonalidade, tá? É menos, mas a gente tem aqui. Aí eu pego um pouquinho do meu sépia, que é bem pouquinho mesmo, desse lado. E pronto. Esse lado aqui já foi. Agora a gente vai começar a mexer nessas duas daqui, uma de cada vez. Vamos pra próxima pétala. Eu vou começar dessa daqui, tá? Já passou, tudo que eu já começar, já passei o diluente antes, tá? É só pra não ficar muito longo. Deixa eu pôr um pouquinho de tinta branca aqui, no poder. Mais um pouquinho da minha tinta púrpura. Caiu demais. Deixa eu ver se eu consigo tirar o excesso. Vamos lá. Opa, ó, aqui a gente começa também, ela já vai ser mais púrpura do que essas aqui da beirada. Essa aqui a gente vai colocar menos branco. Então, a gente começa aqui e já faz assim, ó, puxadinhas. Porque essa daqui vai ser mais ou menos igual essa, tá? Mais púrpura. Aqui, ó, vou fazer bem pouquinho branco. É que eu também tenho que puxar um pouquinho mais pra frente, porque eu não posso deixar buraquinho, né? Então, se eu não puxar um pouco mais, fica muito buraco. O que que é esses buracos? Esses vãos que ficam sem tintas. E não é legal, tá? Fica aparecendo esse tipo de defeito na pintura, tá? Agora eu vou vir com púrpura. Ó, você percebe que eu pego mais. E, ó, prestando atenção na posição que tá essa pétala. Pego a tinta só de um lado. E, ó, tento trabalhar nas puxadinhas, prestando atenção com o formato que tá essa puxada da minha pétala. Ó, aqui tem um biquinho. Eu só tenho que prestar atenção, ó, se eu não tô puxando reto na hora que eu faço essas viradinhas, porque senão eu posso estragar o formato da minha pétala. Então, eu tenho que prestar atenção na hora que eu tô passando a tinta aqui, pra que lado que eu tenho que puxar. Depois é muito chato de consertar isso aqui.
Sempre é importante vocês prestar atenção no jeito que o professor tá segurando o pincel, porque isso ajuda bastante na hora de vocês verem qual é o jeito que o professor tá segurando o pincel, onde ele tá pondo a tinta. Que eu sempre tô colocando só de um lado, ó. A tinta tá só aqui, ó. Então é importante sempre prestar atenção, ó. Ó, agora eu dou aquelas puxadinhas aqui pra dentro, ó, de leve. Aqui, não terminei, né? Deixa eu terminar esse cantinho. Viro meu pincel de lado. E dou as puxadinhas. Sempre importante prestar atenção, tá, gente? Eu falo bastante isso pra vocês não esquecerem de prestar atenção. Que tal você tá fazendo a formato certo da puxadinha da... É isso aqui que vai parecer que sua rosa tá abrindo, tá? Né? Aquela abertura de pétala mesmo, que fica bem parecendo realista, né? Ó, verde pistache. Cantinho do pincel. Escureço aqui. Sépia. Cantinho do pincel também. Tirar o excesso. Porque é uma cor muito escura, então tem que tomar um cuidado com ela, você não pegar demais, tem que sempre dar, tirando o excesso da tinta. Ela é uma cor muito forte, né? Então tem que tomar muito cuidado também. E aqui a gente tem mais uma pétala pronta. Só para a próxima pétala, vamos fazer aqui um pouquinho só de branco. Essa parte aqui é pouquinho mesmo, tá? Eu vou deixar essa beiradinha aqui, ó. Já tá passado de diluente, ó. Dou umas puxadinhas aqui pra fora. Nem dentro mais é com branco, aqui já é mais avermelhado ali dentro, ó. E vou lavar o pincel e vamos lá de púrpura. Sempre aquela puxadinha estratégica aqui pra gente dar aquela forma da pétala. Lembrando que a gente tem um retoque depois, quando a gente terminar de pintar ela aqui, a gente vai ter um retoque, tá? Ó, a tinta eu vou colocando só de um lado do pincel, como eu tava explicando das outras vezes, né? Quando eu borro, geralmente eu pego assim, ó, como tá seco a outra parte, eu tiro com a unha, quando eu dou uma borradinha. Só que a outra parte tem que estar seca, né? E aqui já tá seco, porque eu tive que dar uma pausa na pintura e tô voltando aqui nas gravações, então já tá bem seca. Ó, eu vou dando aquela puxadinha aqui pra dentro, ó. Tá vendo essa entradinha aqui, ó? Vou dar um zoom pra vocês verem, ó. Bem aqui, ó. Aqui eu vou entrar com púrpura. E fica assim, essa daqui, tá? Vou fazer a partezinha de baixo dela, né? A gente vai passar nessa parte de baixo. Deixa eu ver se eu acho o pincel bem menor aqui, pra não ter perigo de eu borrar pra fora. Ó, a gente vai passar o branco nessa parte. Já tá passado o diluente aqui também, ó. Eu vou espalhar o meu branco. Com bastante cuidado aqui, pra não sair pra fora, da onde a gente já pintou também, né? E não borrar. Então, eu espalho aqui o branco e preencho esse pedacinho. Agora, eu vou pegar um pouquinho do meu púrpura e eu vou fazer, ó, pequenas ranhuras aqui, ó. Sabe os risquinhos que eu falei que eu tinha feito? Eu vou fazer nessa parte de baixo aqui também esses risquinhos, tá? Só que eles têm que ser bem discretos, tá?
assim, mais discretos mesmo, tá? Isso aqui agora pra eu mexer, ele tem que estar seco. Então eu tenho que esperar secar um pouquinho. Ó, eu sequei, eu vou pegar aqui um pouquinho do verde kiwi, é o pistache. E eu vou passar um pouquinho aqui na parte de baixo dessa parte que a gente acabou de pintar, ó. Vamos dar um pouquinho mais esverdeadinha aqui nela, ó. Nessa parte, tá? Eu vou pegar agora o sépia e eu vou sombrear esse cantinho de cá, ó. Muito suave, tá? Eu vou agora intensificar só aqui, ó, um pouquinho aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui? Essa parte aqui, ó. Que é o vãozinho, né? Essa parte aqui, sim, eu vou intensificar um pouquinho. Ó, pequena sombrinha aqui, ó, nesse pedaço. Ó, tá vendo? Como já muda, né? Porque precisa ter o efeito de sombra, né? Pra dar essa profundidade. Olha aí como que fica outra carinha, né? Agora a gente vai aqui pra esse pedacinho aqui de cima. Então aqui a gente vai começar agora pintando a parte branca aqui embaixo. Porque a parte de cima quase não vai ter branco, tá? Então a gente vai pintar a de baixo. Até o diluente tá secando super rápido, mesmo molhando com ele, tá muito calor, né? Então tá secando rápido. Lembra das partezinhas que eu falei que a gente faz os risquinhos, né? Eu vou pegar um pincel um pouquinho menor, porque o outro tava um pouco grosso. Ó, e aí, ó, eu vou pegar o púrpura e eu vou fazer aqueles risquinhos que eu falei pra vocês, ó. Primeiro eu vou fazer eles. Depois eu espero secar um pouquinho e depois eu sombreio um pouquinho por cima, tá? Pra quê? Que eu não espalhe e não tire a textura desses risquinhos, que são... parecem uns nervinhos que tem nas pétalas, se vocês pegarem pra olhar. A pétala, ela tem, né, essa textura de uns nervinhos, assim, esse detalhe nas pétalas, né? Então, interessante tá reproduzindo aqui também na pintura. Aí, eu espero isso aqui secar e depois eu sombreio por cima, tá? Se eu sombrear agora, eu vou tirar isso aqui que eu tô fazendo, tá? Então, não é legal fazer isso agora. Vou pegar o púrpura e espalhar enquanto a parte ali vai secando. Eu vou passar aqui na parte de cima da dobrinha o púrpura. Nessa parte aqui, a gente vai começar já a trabalhar com outro tom pra fazer sombra. Porque a gente já começa a entrar perto do miolim, então a gente vai ter... aqui o tom do púrpura vai intensificar mais. Então, a gente vai trabalhar agora aqui um pouco ao contrário. Que aí a gente vai agora iluminar em cima do púrpura. E vai sombrear também agora com outra cor. No caso aqui, a gente vai trabalhar com o vinho, né? Então, a gente vai pegar o vinho, essa cor aqui. Se ele não for tão escuro, a gente trabalha com outro tom. Se ele não ficar tão escuro, do jeito que eu quero, ó, a gente escurece aqui os cantinhos. Se não pegar agora, a gente seca e depois eu retoco. Tá vendo? A gente vai ali, faz essa parte. E agora, a gente vai iluminar com o branco. Pega um pouquinho de branco. E eu vou iluminar, fazer uma luz aqui na ponta da pétala. Talvez pra vocês não apareça muito. Mas, ó. Tá? Pra dar uma diferenciada. Eu vou secar pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essa parte daqui de baixo, tá? Vou pegar, agora que tá seco, vou pegar o púrpura, tiro o excesso. E eu vou esfumar aqui, ó. Só que eu tenho que fazer bem de leve, tá? Aqui, esse cantinho aqui.
aqui. Ó. E aí, ó, bem de leve, eu dou uma espalhadinha com esse tom. Você tá vendo que ele não apagou os risquinhos, né, que eu fiz, né? As nervurinhas da pétala, tá? Vou pegar um pouco do meu verde pistache. Agora eu não esqueci que é verde pistache. Vou espalhar um pouco aqui embaixo, ó. Nem lavei meu pincel, peguei assim mesmo, ó. Vou pegar aqui um pouquinho no cantinho também, ó. E no cantinho de cá também, ó. Tá? Deixar aquele esverdeadinho que tem do cantinho das pétalas. Geralmente essas que são branquinhas, elas têm bastante esse tom, tá? Agora a gente vai fazer essa daqui, ó, que tá bem aqui do lado. Essa daqui, ela tem bastante branco ainda. Então, lembra daquele jeitinho que eu falei pra vocês, que a gente sai, ó? Sai do canto, puxando o formato da pétala. Então, aqui, ó, interessante eu sair bem, chegar mais pra ponta aqui, que essa daqui, ela ainda tem branco nela. Então, vou puxando. Aqui desse lado aqui sai pouco, ó. Mas ainda sai. Então, ó, com cuidado eu puxo. Agora, como que eu faço pra diferenciar essa parte que vai juntar com essa parte aqui também, que é púrpura? Lá de cima eu tenho que iluminar. Então, ó, agora que secou, eu posso vir aqui e fazer uma pequena iluminação, ó, na ponta dessa daqui. Porque senão ela junta com a de lá, né? Com a de baixo. Por isso que eu tenho que fazer a iluminação dela aqui pra não misturar. Já já vocês vão ver que eu vou ter que retocar, tá? Bom, lavei meu pincel, vou pegar o púrpura. De um dos lados só do pincel, né? E aí eu venho com as puxadinhas. Do lado de cá, eu já ponho um pouquinho de branco aqui, ó, pra puxar junto. Porque eu tenho que ter uma divisão ali que aqui é um pouquinho mais claro. Então, eu pego branco e púrpura ao mesmo tempo, pra não ficar tão escuro. E aí, as puxadinhas que a gente não pode esquecer, né? Aquelas puxadinhas trazendo pra dentro. E aqui a gente lava o pincel de novo, porque daqui pra cá eu vou puxar só púrpura. Pego na ponta do meu pincel, ó. E, ó, venho trazendo, fazendo aquela forma lá da pétala. Prestando atenção, né? Sempre prestando atenção aqui. Ó, o que eu falei pra vocês? A gente vai pintar com o púrpura, né? E acaba que eu vou pegar um pincel menor pra não ter perigo de eu borrar ali no canto. Esse aqui é um pincel redondo, tá? É um pincelzinho redondo da linha 506 da Castelo. Eu peguei ele só pra puxar esse pedaço aqui, ó. Só que, como aqui é mais escuro, a gente vai entrar com vinho, tá? Então, vai dar uma pequena diferenciada também, tá? Então, vamos lá. Pego o meu vinho. Tá vendo que, por enquanto, tá tudo misturado, né? Ó, eu vou pegar o vinho aqui, ó, pra sombrear esse pedacinho aqui embaixo, ó. Sempre respeitando como que tá a pétala, tá? Pra gente não mudar o formato dela. E aí eu vou tomando cuidado pra não deixar marcado, né? Ó, tá vendo? Aí ele já faz essa parte
da sombra, né? E aqui eu só faço a junção com o púrpura para não ficar marcado. Ó, tá vendo? Aí eu faço o encontro ali do púrpura para ele não ficar marcado. Essa pétala aqui, ela tem ainda um pouquinho de verde lá no canto. Então a gente pega o verde pistache e coloca ele bem aqui, depois a gente põe o sépia, ó, bem aqui no cantinho. E a gente pega o sépia. E põe também um pouquinho aqui no cantinho. Aí eu limpo meu pincel só com esse restinho de tinta que tá aqui, a gente dá uma pequena espalhadinha só, pra suavizar. Só o sépia mesmo, que a gente precisa deixar mais marcado no cantinho, porque precisa dar aquela profundidade, tá? Ó, beleza? Aqui a gente já fez, deixa eu só conferir se eu já coloquei. Ah, aqui eu tenho um pouco de iluminação nesse cantinho de cá, ó. Então eu lavo meu pincel, vou pegar o C522 mesmo, número 0, ó, só pra eu iluminar essa pontinha aqui, ó. Pra dar uma divididinha aqui na pontinha. Aqui onde pega uma certa luz, ele dá uma clareada bem na ponta, tá? E aí a gente vai pra próxima. Ó, aqui a gente vai trabalhar mais com púrpura. Em algumas partes a gente coloca o branco, porque agora é pouco branco, né? Daqui pra cá a gente vai trabalhar só algum... Aqui ainda tem branco. Aí a gente vai trabalhar com branco só em iluminação mesmo, tá? Então agora a gente pega mais o púrpura mesmo, ó. Trabalha com ele puro mesmo, tá? E aqui depois a gente vai sombrear aqui com vinho pra não ficar tudo junto, tá? Mas ó, você vai pegar... E vai entrando mais com o púrpura. Eu gosto de fazer uma pétala de cada vez pra gente não se perder, porque aí a gente vai olhando na foto qual que a gente tá pintando. Por isso que é importante a atenção, sempre na nossa referência. Porque se você faz tudo de uma vez, aí você já se perde. Agora, quando você pinta uma de cada, é bem mais difícil, tá? Aí, no caso, é atenção mesmo. Lembrando que esse aqui é uma rosa que a gente tá pintando com mais observação. Não é aquela rosa pétalas livres que você pinta e você mesmo vai fazendo como você quer as pétalas, tá? Aqui não, aqui a gente tem uma foto, uma referência que a gente tá observando, tá? Então é importante atenção. Então, ó, feito isso aqui, agora a gente vai trabalhar nela, tá? A gente vai pôr iluminação, a gente vai pôr a sombra aqui embaixo, aqui, tá? Então, aqui a primeira coisa que a gente já faz é embaixo aqui, é colocar o vinho. Pra dividir, deixar a sombra aqui. Pra não ficar tudo junto, tá? Aqui eu ponho um pouquinho de vinho também, porque tá no pedacinho aqui bem no final. Então, a gente precisa sombrear um pouquinho o nosso cantinho aqui. Vou pegar branco agora. E bem nessa área aqui, ó, eu vou trabalhar... Lembra dos risquinhos? Só que agora é ao contrário, porque o branco tá bem fraco aqui. Então, a gente vai fazer um pouquinho dos risquinhos que aqui a gente fazia. Só que aqui, ó, o branco tá muito, muito fraco, né? Porque aqui ela já é mais escura nessa parte do miolo dela. Então, ó, já é pouca tinta. Ó, tá vendo? Agora eu vou trabalhar uma iluminação com a tinta branca. Eu vou pegar aqui, ó, trabalhar bem de leve. Vou iluminar um pouquinho em cima da pétala. Aqui também, ó, bem nessa área. Tá vendo como que ela fica? Essa parte, tá? Ó, longe, tá? Ela vai ficando mais escura. Você percebe que ela vai entrando, agora ela vai ficando mais escura, tá? A gente vem agora nessa daqui, ó, de cima. A gente vai fazer essa daqui, então a gente começa aqui, o cantinho aqui, ela tem branco, tá? A gente vem, puxa pra cima. Deixa eu só pegar bem no cantinho do meu pincel aqui pra fazer o acabamento do cantinho. Tomando cuidado pra não borrar, né? E ela vem aqui, ó, ela é mais clarinha, então ela tem mais branco também, só que mais no miolo, ó. O miolo que eu falo é no centro dela, tá?
você abre o branco desta forma, tá? Sujeirinha aqui. Agora a gente vem com o púrpura de um dos lados só do pincel. E vem puxando. Essa parte aqui, ó, bem aqui no meio, ó, eu já dou uma puxada mais aqui, ó, puxando pra cá. Ela tem uma entradinha, tá? Ó, colocando meu púrpura e já vou puxando. Somente nos cantinhos, né? Agora do outro lado. Aí já muda o sentido, aqui a gente vai puxar o contrário, pra cá. Tem que prestar atenção. Sempre atenção pra qual lado que você tá puxando. Senão você vai no mesmo sentido, aí já era. Porque aqui é o contrário, que não é o sentido que tá pra lá, agora é o outro sentido, né? Ó. Tá? Então, sempre prestando atenção no sentido que tá esses detalhezinhos da pétala, tá? Depois a gente vai iluminar na hora que secar, tá? Agora a gente vai fazer essa daqui do lado. É bem parecida com essa daqui também, tá? Deixa eu dar mais umas puxadinhas aqui pro meinho. Acho que agora ficou bom. Bora pra próxima. Então, a gente começa também com o branco nessa daqui, tá? E meu branco, ele já tá secando, gente. Ele vai pegar um pouco mais de tinta, porque o calor tá... Então, tá complicado. Por isso que é bom até passar o diluente por conta disso, porque a tinta tá secando muito rápido. Por isso que eu tô passando diluente embaixo também, ó. Então, eu espalho o branco. Essa parte aqui, ela é bem clarinha aqui desse lado de cá, ó. Você pode chegar até a beirada nesse lado de cá, ó, tá? Bem aqui, ó. Aqui na pontinha também. Vamos pegar o púrpura. Desse ladinho aqui, ó. Dá uma puxadinha pra dentro. Sempre eu pego a tinta de um lado só, tá? E aí eu vou trabalhando ela. O mal do calor também é mosquito, gente. Tem um mosquito aqui que tá perturbando. Ó, tá? Vai puxando. Acabamento no cantinho sempre. Disfarça o carbono. Por isso que eu não apertei muito meu carbono preto também, é um dos motivos de eu ter feito bem, tá bem claro. Eu não apertei muito meu carbono. Agora eu peguei branco e um pouquinho de púrpura, porque eu não quero muito forte esse lado de cá, ó. Ele tem que ser mais claro que esse outro lado aqui que eu fiz. É pequenas puxadinhas, ó, tá? Ó, vai ficar assim, tá bom? Eu posso até puxar um pouco mais esse lado de cá aqui, ó. Esse meio aqui. Ele tá um pouquinho mais pra frente. Aí. Tá? Agora a gente vai começar essa pétala aqui, e ela é bem mais escura. Essa parte toda aqui, como eu disse, vai ser mais escura. A única parte que a gente ainda vai usar o branco vai ser essa, mas eu vou agora daqui descer, né? Pra minha mão ir borrando em cima da pintura. Então, eu vou vir daqui pra cá descendo, tá? Esse lado de cá, você só vai passar púrpura mesmo, tá? Então, manda bala aí. Lembra que eu falei que a gente tinha que clarear essa pontinha aqui, ó? Essa daqui? A minha não ficou tão clara. E aí, agora ela pode ser que misture. Então, eu venho aqui, ó. E acerto a iluminação, só pra não misturar com o púrpura agora que eu vou começar a colocar ali, né? Então, vou pegar um pincelzinho menor aqui, só pra eu fazer essa divisão ali da iluminação. Tá vendo? Só pra não misturar, ó. Senão ela acaba misturando com a parte que eu tô pintando, tá? Então, espalho. Lembrando que aqui é cantinho, a gente vai trabalhar com vinho. Então, se ele não pega agora porque tá molhado, porque tem diluente por baixo,
Depois a gente retoca, na hora que tiver seco a gente consegue passar. E aí ele pega bem. Pra intensificar mais. Vamos passar púrpura. Tudinho essa parte aqui. Feito isso, agora a gente trabalha os cantinhos, só pra ver se não ficou falhadinho, ó. Tá vendo? Tem alguns cantinhos. Lembra que eu falei que esse tecido é um pouquinho chato? Esse tecido aqui, ele marca muito, sabe? Então, quando você pinta assim, ele fica parecendo que tem uns buraquinhos. Depois eu tenho que retocar. Vamos lá, pegar branco. Só de um lado do pincel. Só vou tirar o excesso que eu peguei demais. Lembra que eu fiz isso aqui desse lado aqui? Então, aqui também, ó. Pega um pouquinho do branco, ó. É bem pouquinho, porque aqui é mais escuro mesmo, né? Então, ó, aqui eu faço uma pequena iluminação na lateral. E essa parte aqui em cima, ó. Vou pegar aquele restinho que eu tirei o excesso aqui, ó. Ilumino aqui na parte de cima. Vou pegar o vinho, mas pode ser que eu tenha que retocar, tá? Porque tá bem molhado aqui por conta do diluente. Ó, escureço aqui a parte de baixo. Juntinho aqui da outra parte, ó. Com bastante cuidado pra não borrar. Deixa eu até pegar um pincel menor, que eu tô trabalhando com um pincel muito grande, né? Aqui, ó, pincel 522, número 0. Só que esse aqui, ele tá durinho, durinho. Deixa eu deixar ele com um restinho de tinta. Vou pegar esse que tá mais molinho aqui. Ó, e eu vou dar uma esfumadinha aqui pra não ficar marcado. Só que o certo isso aqui, gente, é eu esperar secar pra retocar depois, tá? Que vai precisar. Então, eu escureço aqui embaixo, porque é a parte mais escura e porque tá assim, ó, abrindo, tá? Então, precisa tá mais escuro mesmo, tá? Pra dar a profundidade que a rosa tem quando ela abre, né? Então, essa parte vai sendo, os cantinhos vão sendo mais escuros mesmo, tá? Ó, daqui pra cá, eu já vou pintar mais pétalas do que a gente tava fazendo uma a uma, né? Aqui, essa parte eu já gosto de pintar praticamente as duas assim, ó, inteiras, tá? Ó, eu vou preencher essas duas aqui, ó. Eu peguei o pincel 522, número 4, porque agora vai começar a diminuir. E esse daqui tava bem maciozinho. Tava mais novo, aí eu troquei por ele. Daqui pra frente a gente começa a pintar mais pétalas, tá? Só que pra não ter perigo da gente se perder, né? Eu também me perder. Aí eu já vou fazer de 2 em 2. Depois, quando chegar ali no miolo, a gente faz tudo. Que aí a gente olha pela foto mesmo. Quando eu fico em silêncio, curtam o som dos passarinhos aí, ó. Os passarinhos fazem bastante barulho. Barulho não, né? Cantam, né? Ó. Então, feito isso, a gente vai agora trabalhar a luz e a sombra, né? Então, aqui eu vou pegar o branco pra fazer a luz, que vai ser mais branco agora, tá? Nos cantinhos assim. E você vai trabalhar mais aqui, ó, na pontinha mesmo. Pra dividir. Se você quiser, você pode trabalhar com pincel de contorno. Como esse pincel tá novo, eu acho que eu consigo fazer com ele mesmo na pontinha, ó. Pego a tinta bem de canto no pincel e trabalho só na pontinha. Ó, tá? Porque vai ser só pontinhas mesmo, tá? Tá vendo que tem outra aqui atrás? Eu não quis pintar ela junto pra gente não se perder, tá? Vou pegar o vinho. Tá vendo esse canto aqui, ó? Eu tinha que ter pintado, ó, um pouquinho mais pra baixo. E aí eu vou subir de baixo aqui, onde é mais fundo, eu já vou subir direto com o vinho, ó. Ó, tá vendo? Agora a gente vai entrar mais com vinho mesmo, tá vendo? A nossa sombra agora, pra dividir, vai ser o vinho. Você vai trabalhar agora aqui nos cantinhos com o vinho. Só que
que você trabalha com cuidado, porque é mais os cantinhos mesmo, tá? Então você vai colocando aos poucos. Aqui, ó, bem nessa parte, eu pego um pouquinho de branco, mas é muito pouco. É só pra fazer uma iluminação, pra parecer que dá aquela volume da viradinha, ó. Tá vendo? O volume da viradinha da pétala, tá? Agora a gente vai fazer essa daqui, que vem aqui, e a frente. Ó, eu já trouxe adiantado o pintado pra gente não perder tempo, tá? Porque aí eu já preenchi. Então a gente pega o pincel com o púrpura e vai fazer aqueles risquinhos como a gente fez no outro aqui, né? Ó, que é aquelas nervurinhas da pétala. Depois a gente espera secar pra gente fazer o sombreado como a gente fez ali, tá? Certo? Ó, fiz, tá? Aqui, nesse canto de cá, é bastante vinho. Ela é bem escura, esse cantinho aqui, tá? Então, a gente pega o vinho e coloca aqui, ó, nesse cantinho de cá. Tá? Agora, a gente tem outro pedacinho aqui. Bem aqui, ó, embaixo aqui, ó. Também é vinho aqui, ó. E bem nesse cantinho aqui, ó. É bem pequenininho, mas é um cantinho, tá? Aqui, quando eu iluminar, vai aparecer mais. A gente vai pegar o branco pra fazer aquela marcação que eu falei que tá nas pontinhas da pétala, né? Ó, da dobrinha dela, que a gente vai dar uma iluminada desse lado de cá, que vai destacar um pouquinho o vinho, ó. E a gente pega agora, ó, e trabalha na pontinha. Você pode fazer no pincel de contorno, só que aí você mistura um pouquinho, pra ele ficar mais rosadinho, não branco puro, você mistura um pouquinho no púrpura. Ou se você preferir, você pode usar o rosa bebê também, tá? Pra fazer, caso você queira fazer no pincel de contorno. Esse pincel ele tá novinho, então eu consigo pegar e trabalhar ele na ponta. Mas se o pincel estiver muito aberto, aí não indico. Pega um pincel de contorno pra fazer esses cantinhos aqui na divisão das pétalas, ó. Tá vendo como ela vai... Agora vai parecer que tá abrindo, né? Então aqui eu vou esperar secar e eu volto já com ele seco pra gente fazer o efeito, tá? Já secou, ó. E do mesmo jeito que a gente fez o de baixo, você pega o púrpura, dá uma esfumadinha de leve. Aqui também, ó. Aí a gente pega um pouco de vinho também, tá? Pra gente dar um acabamento no cantinho. Depois a gente vai pegar um pouquinho... Eu acho que ali não tem um pouco de verde, mas talvez o sépia, tá? Ó, eu vou pegar e escurecer mais com vinho esses cantos, tá? E agora eu vou pegar um pouquinho de sépia. Mas é muito pouco, tá? É só pra dar aquela escurecidinha mesmo aqui no cantinho, ó. Tá vendo essa parte aqui que a gente fez agora, a parte de cima? Pega um pouquinho de branco e dá uma iluminada. Só que aí você põe um pouquinho de púrpura só pra não ficar branco puro, que já deve ter secado, tá? Ó, eu misturei só pra dar uma iluminadinha aqui, ó. Agora a gente vai, ó, pintar aqui essa parte. Então eu vou passar a tinta pra gente vir trabalhando, tá? Então eu volto com ela já passada. Eu espalhei aqui a tinta nessa área. Agora a gente vai pra parte de dividir, né? Então vamos lá. Quem quiser pode usar o rosa bebê, eu tô usando branco porque minha tinta tá molhada, tá? Primeira coisa que eu vou dividir é aquela dobrinha da pétala, tá? Então, eu já venho aqui e já marco ela primeiro. Ela é a que eu vou marcar primeiro aqui, tá? Aqui a gente tem uma marcaçãozinha dela também. E aqui. Certo? Bom, a gente vai fazer um pouquinho de iluminação bem de leve aqui, ó. Só nessa parte, porque tá mais aparecendo, tá? Mas, ó, é muito sutil, que é aqueles risquinhos, né, que a gente tava falando que a gente tinha um pouco, né? É a única parte que ainda aparece um pouquinho de risquinho. Vou dar um retoque aqui, ó, na iluminação dessa pétala. O cortezinho dela, tá? E a gente vai sombrear. Ah, tem um pedacinho aqui dessa daqui, ó. Cadê? Essa, né? Que eu já pintei. Deixa eu só encontrar onde ela tá.
Por isso que quando a gente faz mais de uma, é um pouquinho mais chato, que a gente meio que se perde. Onde que eu tô ali? Deixa eu ver. A minha referência, ó. Aqui eu faço só um pouquinho de iluminação, só pra dividir um pouquinho, tá? Agora eu vou sombrear com o vinho. Ó, aqui esse canto é bem mais escuro, ó. Eu trabalho aqui com o vinho. Aí aqui do lado de cá também é mais escuro, ó. Vou tentar não ficar muito com a minha mão por causa da posição, gente. Às vezes minha mão fica um pouquinho na frente, tá? Ó, escureci com o vinho. Vou tentar pôr mais no ângulo de cá pra vocês aqui, ó. Aqui eu preciso escurecer os cantinhos também, ó. Dá uma puxadinha pra cima. Ó, tá vendo? Dobrinha. Eu posso fazer uma sombrinha aqui embaixo também, ó. Bem de leve, ó. Só pra destacar a dobrinha dela, né? Tá vendo? Aqui aí eu consigo destacar ela. Aqui também eu tenho essa dobrinha aqui, ó. Então eu posso agora colocar o vinho aqui, ó. Que vai dar um destaque a mais aqui. Tá vendo? Ó. E chegamos na parte que todo mundo vai ficar um pouco perdidinho, mas é essa parte aqui a gente vai fazer com observação mesmo, tá? Então eu vou passar a tinta toda aqui. É uma tinta, como eu vou passar o diluente, então eu ainda consigo enxergar o fundo, tá? O risco, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então agora é aquela parte que todo mundo fica com desespero, né? Que é o meinho, né? O miolo. Vamos lá, a gente vai fazer aos poucos mesmo e observando a nossa referência, tá? O que eu vou fazer? Eu vou agora pegar um pincel pequeno, tá? Vou pegar minha tinta branca. E eu vou dividir primeiro, tá? Eu vou fazer aqui a divisão, onde tem os cortes, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é onde tá o risco dos cortes, eu vou marcar, tá? Com cuidado, porque é só na pontinha, né? Então, vou pegar um pincel bem pequenininho aqui e eu vou... Aqui caiu demais, ó. Então, eu vou aos poucos... Ó, que ele vem pra cá. Tem que só tomar cuidado com a quantidade de tinta que eu tô pegando. Tá saindo muita tinta no pincel. Tem que tirar antes. Aqui tá muito perto do ventilador, a tinta tá secando. E eu não tô conseguindo tirar ela. Aqui. Deixa eu ver onde que ele dá a viradinha. Acho que bem aqui. Ele vem... Aqui. Então ele agora vai meio que virando um caracolzinho, né? E aí eu vou aos poucos, né? Vai ficando mais clarinho aqui dentro, não vai dar destaque tanto, não. Não vai ser tão clarinho a iluminação, não, tá? Ó, então eu vou aos poucos aqui trabalhando, ó. Agora eu vou pegar o branco, vou misturar um pouquinho com o meu púrpura. Porque ele não pode ser tão forte aqui, não, ó. E eu vou fazendo essa parte que eu tô olhando aqui, que eu tô vendo o risco onde eu marquei. Tudo eu fui marcando, então dá pra me enxergar por conta do risco que tá por baixo, tá? Eu ainda consigo enxergar. Tá fraquinho, tá? Mas dá pra enxergar ainda, tá? Aqui é aquele rococózinho mesmo. Aqui é pouco detalhe, nem aparece muito, né? Ó. Certo? Agora a gente vai trabalhar a sombra, tá? Eu vou lavar meu pincel. E aí a sombra que vai aparecer eu destacar, né? E depois a gente vai retocando, que precisa retocar, porque tá manchadinho, ó. Que nem o meu pano, ó, ele fica umas falhas. Talvez aí pra vocês não apareça, mas aqui pra mim, que eu tô olhando meio que de lado, aparece bastante as falhas, tá? Então, depois quando seca, a gente retoca. Ó, então agora eu vou trabalhar o vinho, que é ele que vai deixar essa parte mais profunda, né? Da profundidade pro miolo, tá? Então, aqui que eu vou colocando ele, trabalhando a sombra. E aonde? Aí você tem que olhar a mesma referência, que nem no meu caso vocês vão olhar pela minha foto, né? Eu tô olhando pela foto da flor mesmo, tá? Ó, aqui é um corte, então a sombra vem atrás, ó. Aqui eu tenho outro corte, outra pétala, então a sombra vem atrás aqui, ó. Tá vendo que essa aqui eu esqueci de fazer a iluminação dela no cantinho, ó? Então essa tá sem ainda, ó.
tá precisando dar uma iluminada pra ela aparecer, né? Senão não tava nem aparecendo ali no cantinho. Então, tem que tomar cuidado pra não esquecer, né? De fazer, porque senão é uma pétala que some, se você não fizer. Agora é uma paciência de fazer aos poucos. Por isso que eu tô com um pincel pequeno aqui, ó, número 0, pra eu fazer com calma. Com calma, porque aí fica bem bonito, né? Então, trabalha com bastante calma esses pedacinhos, ó. Olha como ele fica bem profundo, né? Depois eu vou retocar na hora que secar. Na hora que secar eu vou dar um retoque aqui. Ó, olha que linda que fica. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom pra vocês poderem ver. Ela é assim, bem bonita essa rosa. Ela é mesclada, né? Ela é uma das rosas que eu acho tão lindas. Depois daquela que é colorida. Mas aquela colorida o pessoal tinge, né? Ela... Então, ó, aqui a gente já... A rosa a gente já terminou ela. Agora a gente vai fazer as folhas. Essas folhas eu preciso falar pra vocês. Elas são desfocadas, porque a foto que eu separei, eu não consigo ver tão detalhe dela. Vocês percebem aqui, ó, se eu der uma olhada de perto, ó, elas são desfocadas, tá? Ah, outra coisa, você pode ver que essa daqui é mais rosada, né? A minha é diferente por quê? Por conta do barrado, né? Como eu tinha falado pra vocês, eu ganhei um pano que já tem barrado. E o barrado dele é púrpura, por isso eu escolhi fazer ela no tom de púrpura. Caso você queira, é só você trocar a cor, tá? No meu caso aqui, eu quis fazer ela mais assim, pro púrpura mesmo, tá? Por conta do pano que eu já ganhei, né, nessa cor de crochê, tá bom? Então, já avisado aqui, a folha ela é um pouco mais desfocada, tá? Então, partiu pintar a folha. Eu passei o diluente, você pode ver que tá um pouco manchado, porque tinha um resto de púrpura no pincel, mas não vai aparecer. A gente começa aqui pintando com pistache. E a gente já vai escurecer, tá? Porque eu vou querer a claridade do meu pistache. Mas lembra que eu falei que esse caule é mais desfocado? Então a gente não precisa ser muito certinho, tá? A gente não consegue visualizar tantos detalhes nessa parte, tá? Como a gente tinha detalhes na nossa rosa, tá? Então aqui eu vou pegar o sépia agora, tá? E eu vou escurecer essa parte do meio aqui do caule. Vai ficar um verde oliva, vamos dizer assim, tá? Ó, então vou escurecer aqui. Eu vou esfumar aos poucos, deixando a borda mais clara. Lembra que a borda, ela fica mais aparente, com o verde pistache destacando mesmo, tá? Isso aqui a gente faz agora e depois a gente vai retocar pra escurecer um pouquinho, tá? Se eu mexer muito aqui, eu vou acabar tirando a tinta, porque tá molhado por conta do diluente, né? Então, mais que isso aqui não pega, porque tá molhado, tá? Vamos fazer essa folhinha aqui. Então, eu vou passar um pouquinho do meu diluente aqui nela. Aí, eu passo o meu verde, um pouquinho do meu verde pistache, levinho aqui na ponta. Dou uma puxadinha. Aí, eu pego o meu sépia. Escureço um pouquinho. E agora, eu vou pegar o menta, que é essa cor linda aqui, ó. E vou clarear bem aqui na pontinha dela. Tá? Bem aqui, tá? Então, por enquanto, aqui já tá feito o caldo, depois a gente vai intensificar, tá? A gente vai mexer agora com a folha. Eu vou pintar essas daqui e essas daqui, vou pintar só essa aqui que é mais clara. As outras, essa daqui e essa daqui, parecem cópias, tá? São muito iguais. Então, você fazendo essas daqui que eu vou fazer, você consegue pintar essas duas, sem problema algum. É muito igual, tá? Parece que colou, copiou aqui, tá? Agora, essa daqui ela é mais clara, então essa aqui eu vou pintar com vocês aqui, tá bom? A folha tem um tom um pouquinho diferente, tá? Do que essa parte aqui, tá? A gente vai pintar ela com verde grama, depois a gente vai entrar com menta, pinheiro, tá? Mas vamos lá. Primeiro eu vou passar o grama. A gente não vai chegar até o final, vou mostrando aqui pra vocês. Ó, eu começo espalhando ele aqui. Eu vou deixar um pedacinho aqui pra vocês verem, ó. Fazer um lado primeiro, tá?
Aqui, eu só esfumo o restinho, ó, de leve. Agora, a gente vai pegar o menta. Eu vou vir, ó, entrando com menta sobre o meu verde grama, ó. Mescla bem aí, tá? Ó, aí eu mesclei os dois aqui, certo? Repito o processo do outro lado. Tem que ser um pouquinho rápido, porque a gente precisa mexer depois molhado, tá? Pra poder mesclar. Aqui, ó, acabou que eu aumentei um pouquinho, não era tão grande assim a folha, não. Mas já foi. Ó, venho com menta. E vou mesclar os dois aqui, ó. Como a folha da rosa, ela é serrilhadinha, não precisa ser certinho os cantinhos aqui, ela é toda serrilhada, tá? Só que como tá desfocada a foto, não tem tanto, não pega tanto detalhe, tá? Ó, mescla bem aí. Certo? Ó, mesclei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu verde pinheiro e eu vou escurecer. Nossa, eu tô com a tinta muito seca aqui. Deixa eu pôr no pratinho aqui. Tem uma transparente aqui a minha paleta. Tem gente que até assusta quando eu vou aqui, porque às vezes ela tá em cima e não tá aparecendo, né? Ó, dividir. E eu vou puxar aqui, ó. Ó, tá? E puxo pra cá. Vou puxar pro outro lado. Ó, daí aqui você tá vendo? Eu dividi, né? Eu vou pegar a tinta branca pra fazer uma pequena iluminação aqui na ponta, tá? Ó. Com calma. A gente vai dar uma iluminada aqui, ó, na pontinha da folha. Ó, aí a gente iluminou a ponta da folha, tá? Essa folha aqui, ela tem... Cadê meu pincel? Ela tem um traço bem aqui no meio, mais claro. Bem aqui, ó. Puxa aqui, depois chega clareando ali no finalzinho com um pouco de cerâmica, na verdade, clareando não. A gente vai escurecer, ó. Então, eu vou pegar o verde pistache, vou diluir com um pouquinho de água, ó. Aí, ele sai daqui, ó. Ó, tá? Dessa forma que passou, cruzando aqui. E daqui, ó, embaixo, essa parte aqui, ele é um pouquinho de cerâmica. Ó. Junto com o verde, tá? Aí, as outras pétalas, a gente repete o processo. Vamos começar a fazer a outra aqui do lado, né? Esse negócio transparente assusta, né? Até eu, às vezes, me assusta, gente. Quando eu olho assim, quando tá gravando, eu esqueço que ele tá em cima. E eu penso que é mancha de tinta, porque realmente assusta, ó. Vamos lá. Vou passar aqui o verde grama. Na área aqui do meio. Aí eu espumo. Aí a gente vem com o menta. Puxando... Peraí, deixa eu limpar aqui, gente, que tá bem na lateral, perigoso borrar. Ó. Puxa do cantinho pra dentro, ó. E mescla, né, ó. Da beira pra dentro. Lembrando que a gente vai intensificar um pouquinho depois, só o sombreado, tá? Só esperar secar pra mim ver qual a cor que a gente vai usar, tá bom? Ó. Aqui eu fiz uma divisãozinha no meio, tá? Vou limpar meu pincel, vou pegar o meu verde pinheiro. Vou pôr ele aqui. Tiro o excesso, pego na pontinha do pincel. Esse aqui é aquele pincel 523, tá? É o cabinho rosa.
tá? Então, aqui já fiz, agora eu vou só pegar o branco mesmo um pouquinho pra iluminar. Uma beiradinha. Tem que tomar cuidado com o excesso. E aqui, ó, eu pego o branco, ó, só pra deixar um pouquinho mais clarinho aqui, ó. Aqui, essa parte do meio. Certo? Agora a gente vem pra essa daqui. Sequência verde grama. Puxa, né? Pega o menta e mescla aqui, ó, da beirada pra dentro. Ó, vai mesclando. Ó, aqui no finalzinho, eu vou deixar um pouquinho do meu verde pistache, porque é aquele que a gente faz o traço no meio, ó. Então, eu consigo pegar na ponta desse pincel, ó, e fazer aquele tracinho ali, tá? Então, não posso esquecer de deixar marcadinho pra eu não esquecer dele. Vamos lá? Eu vou pegar o pinheiro, acho que já dá pra usar esse aqui. Divido aqui o meu lado de cima, que é um pouquinho mais escuro, ó. Vou até a ponta. Aí, eu faço aquele puxadinho da divisão. Depois a gente vai intensificar um pouquinho ela, tá? Só não deixa ficar tão marcado do lado de cá. Esse lado aqui é um pouquinho mais clarinho. Ó, tá vendo? Ele é mais claro do lado de cá, tá? Esse lado aqui sim é ainda um pouco mais escuro. Ó, tá? Aí, essas duas são iguais, essa daqui é a mais clara, tá? É o mesmo processo, só que eu vou trabalhar mais o menta nela, vou fazer com vocês. Nessa aqui, a gente trabalha um pouco de verde grama, mas a gente não vai colocar tanto, tá? Então, vou espalhar. Ele aqui também. E a gente vai, ó, trabalhar mais é com menta nele, tá? Ele é mais claro, então a gente vai colocar bastante menta. Ó, então espalha bem. Que a gente vai colocar mais menta aqui, ó. Então, você mescla ele aqui no meio, ó, com o nosso menta. E aí, mescla bem do lado de cá também. Feito isso, ó, a gente vai pegar a tinta branca aqui, ó. A gente vai dar uma iluminada, puxando aqui pra dentro. E eu vou iluminar também, ó, essa divisão. Diferente das outras não estavam sendo iluminadas essa parte, né, ó. Que eu vou dar uma iluminada. Essa folha aqui eu não tô fazendo aqueles cortes que o pessoal faz, porque eu tô mais na observação mesmo, tá, gente? Então, ela tem uma sequência aqui que eu tô fazendo ela, na questão de observar, tá? Mas se você quiser fazer aquelas que fazem cortadas, fica a gosto, tá? Que é mais livre, né? Aquela lá é mais livre.
Vou pegar o verde pinheiro. Vou escurecer aqui a parte do meio. E agora, ó, eu dou umas puxadinhas do lado da onde eu fiz a iluminação. Eu já tinha deixado meio que esfumado já por baixo, né? Então agora só eu dou uma puxadinha só. De leve. A gente vem agora com o nosso verde pistache. Faz aqui, ó, essa parte, ó. Puxa. Termina de pintar esse pedacinho aqui. Encosta aqui no nosso caule. Eu vou até dar uma retocada nele, que ficou alguns vãozinhos, né? Agora eu vou pegar o meu cerâmica. Ó, meu cerâmica, eu vou aqui, ó, escurecer esse pedacinho aqui, ó. Aqui também, ó. Ó, perceba que eu deixo um pouco do meu verde pistache aparecer. Só que eu coloco o cerâmica aqui também, tá? Lembra que eu falei que a gente ia escurecer aqui, ó, com o sépia? A gente pode pegar o sépia e também podemos pegar, depois, se você achar que ficou muito diferente, a gente pode pegar o pinheiro, ó. Então, a gente pega o pinheiro e vou misturar um pouquinho com o meu sépia aqui, tá? Ó. E eu vou escurecer com os dois aqui, ó. Então, eu vou pegar o meu pinheiro, ó. Me deu até uma vazadinha aqui pra fora. O pincel é maior do que... Dá pra consertar, pronto. Ó. Lembra que eu falei que a gente ia escurecer, né? Então, ó, eu pego o pinheiro. Bem pouquinho de sépia, mais pinheiro, tá? E, ó, eu escureço essa parte aqui. Pra ficar com um sombreado. E aí a bordinha fica bem pouco aparecendo o verde o pistache, tá vendo, ó? Não aparece tanto, né? Bom, essas duas aqui, eu falei, é igual a essa. Essa aqui que era a única que era mais clara. Essas duas aqui são iguais a essa. Então, eu já volto com elas prontas pra gente retocar algumas coisas aqui que a gente precisa dar um retoque. Escurecer um pouquinho mais pra dar esse acabamento final. Vamos lá, eu tenho alguns retoques pra fazer. Aqui, eu tenho uma dobrinha dessa pétala bem aqui, ó. Então, eu tenho que colocar um pouquinho de vinho aqui nessa dobrinha. É bem pouquinho, mas eu tenho que fazer, tá, gente? São retoques, coisinhas pequenas, tá? Que eu vou ter que fazer. Aqui, eu tenho uma dobrinha também com púrpura. Então, eu pego um pouquinho e coloco aqui essa pequena dobrinha, tá? São alguns retoques, ó. Tá vendo, ó? Que tá a diferença, ó. Aqui, pra parecer que tá dobrado. Aqui, também, ó. Pra parecer que também tá dobrado, ó. Tá vendo? Cantinho. Aonde mais? Aqui eu tenho que dar uma retocadinha, porque tá bem claro. Então, são pontos, assim, que eu vou olhando e retocando, ó. Aqui tem um pequeno dobrinha também. Aqui. São pedacinhos que eu tenho que ir dando uma olhada e retocando. Ó, desse lado de cá. Retocar. Ó, aqui eu tenho um retoque branco. Aí eu tenho que misturar, né? Ó, bem aqui dessa parte aqui, ela é mais clara, então eu tenho que dar um retoque misturando púrpura com um pouquinho de branco, ó. Deixa eu ver onde mais. Eu acho que esse daí tinha... Ah, tinha um pouquinho aqui na ponta. Iluminação ali no canto de cá. Aqui também precisava retocar um pouquinho. São detalhes que a gente vai vendo que ficou um pouco desbotadinho e a gente volta e dá uma arrumadinha. Mas é coisa mínima, tá? Ó, lembra que eu falei que a gente ia retocar a folha? A gente vai retocar ela só um pouquinho com o pântano, tá? Então, eu vou pegar o verde pântano, ele é bem escurão mesmo. Tem hora que eu me confundo por conta da vista. Às vezes, quando tá muito cansada minha vista, mesmo usando óculos, se tiver perto na mesa do preto, eu me confundo às vezes com a embalagem. É uma coisa que não acontecia, mas agora por conta da minha vista tá mais cansada, acontece. Ó, eu escureço aqui, ó. Em alguns pontos, tá? Não é toda, só onde é mais escurinho eu dou uma intensificada com o pincel sujinho de verde pântano. Só pra intensificar um pouquinho mais.
É bem pouquinho. Não vai muito, não. Ah, o único detalhe que você tem que sombrear é essa pétala fazendo a sombra aqui, ó. Nessa folha aqui embaixo, tá? Então, aí eu escureço um pouco mais ali pra ficar sombreado. Vou pegar meu pântano. Escureço um pouquinho. Ó, tá vendo? Esse fica aqui desse lado também, ó. Não é muito, não. É só pra ficar um pouquinho mais escuro, tá vendo? Olha como muda, né? Fica bonito. Ó, eu dei uma escurecida aqui do lado de cá com o pinheiro. Você pode ver, ó. Eu peguei assim um pouquinho, ó, e escureci um pouquinho a borda, tá? Mas, ó, olha que linda que ela ficou. Ó, aqui eu vou pegar um pouquinho do meu sépia, dar uma consertadinha só aqui no final, ó, pra escurecer aqui, ó, essa parte. E, ó, vou tirar o zoom pra vocês verem. Vim aqui desse lado de cá, pra vocês verem o resultado. É diferente da outra, porque eu quis mudar a cor, né, ó, tá? Eu quis mudar, essa aqui é mais rosa, eu não queria tão rosa, eu queria no púrpura mesmo, pra combinar com o crochê que eu ganhei, né? Ele é bem púrpura, não sei se vai aparecer todinho aí pra vocês, porque a mesa... Mas, ó, dá pra vocês verem um pedacinho aqui, ó, né? Então, fica bem... Essa rosa fica bem bonita, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, né? Já de acompanhar aqui, já deixa seu like, se inscreve pra acompanhar as próximas aulas. Eu tô um pouco sumida daqui do canal, mas eu espero que eu consiga manter mais frequência e trazer essas aulas bem passo a passo pra vocês. Contem se vocês gostaram, se quiserem, deixem sugestões para as próximas aulas também.